João 7, a partir do verso 14, nós faremos a leitura até o verso 36. Nós veremos hoje acerca do maravilhoso ensino de Jesus Cristo. Nós veremos acerca do maravilhoso ensino de Jesus Cristo. João 7, a partir do verso 14. Nós estamos dando sequência à nossa série de estudos no Evangelho segundo o relato de João. Nós entramos no capítulo 7, onde nós vemos aí no contexto, nós estamos estudando no contexto de festa dos tabernáculos. Nós vemos o primeiro texto, né? Nós dividimos o capítulo em 3 partes. Primeira parte é antes da festa, na segunda parte que nós vamos estudar hoje é durante a festa dos tabernáculos e na terceira parte é no final da festa. Então nós estamos vendo aí acerca do ensino de Jesus. Nós veremos hoje acerca do ensino de Jesus na festa dos tabernáculos. Verso 14, amém? Glória a Deus. Então vamos fazer a leitura a partir do verso 14. Corria já meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Verso 19. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa, porque procurais matar-me. Respondeu-lhe a multidão: tem demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: Respondeu-lhe Jesus: um só feito, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada? Porque vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo as aparências, e sim pela reta justiça. Diziam alguns de Jerusalém, verso 25 agora, diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhes dizem. Porventura reconhece verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: vós não somente me conheces, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo quiseste, mas aquele que me enviou é verdadeiro aquele a quem vós não conheceis. Eu conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão, murmuraram essas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou, vós não podereis ir. Verso 35. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irás este que não possamos achar? Irá porventura para a dispensação entre os gregos, com o fim de o ensinar? Que significa de fato o que ele diz: a vez de procurar-me e não me achareis, também onde eu estou não podeis ir. Até aqui. Vamos orar para que você nos ilumine.
Senhor Pai Santo, nós viemos a Ti no nome do nosso Senhor Jesus, em busca de iluminação. Senhor, por favor, nos ilumine essa manhã para que nós possamos compreender, para que nós possamos entender, para que nós possamos inculcar a Sua palavra. Deus, por favor, quebranta o nosso coração, nos dá sabedoria, Senhor, nos dê um coração que aceita a Sua palavra, um coração que aceita ouvir o que o Senhor tem para nos dizer e guarde, retém aquilo. Por favor, Senhor, na condição de pregador, eu venho a Ti, confiando não no mérito algum que eu possa ter, mas confiando na graça e confiando no testemunho das Escrituras, que o Senhor usa quem não é para que essa pessoa possa anunciar a Sua palavra. E é nessa esperança que eu venho a Ti, Senhor, suplicar que o Senhor me conceda graça, de maneira que eu possa anunciar a Sua santa palavra com toda intrepidez, para que todos saibam que Tu és Deus e que não há outro além de Ti, que toda honra seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo, agora e para sempre. É no nome dEle que eu Te peço e Te agradeço mais uma vez. Amém. Nós veremos então o nosso tema aqui acerca do ensino maravilhoso de Jesus. Nós veremos acerca do seu ensino extraordinário. Aqui nós estamos, como eu já disse, dando continuidade na nossa série de estudos e nós estamos estudando acerca da divindade do nosso Senhor Jesus aqui no Evangelho de João. Nós estamos estudando agora no capítulo 7 e o nosso contexto, como eu disse, é o contexto da festa dos tabernáculos. E nós dividimos esse capítulo em 3 partes. A primeira parte, como eu disse, trata-se de antes da festa. Nós estudamos no domingo passado, nós vimos algumas lições. A segunda parte, a que nós veremos hoje, é durante a festa. E nós veremos a última parte, domingo que vem, se Deus quiser, que a terceira é no final da festa, onde que nós veremos também algumas lições. Eu destaquei aqui alguns pontos nesse texto para que nós possamos estudar melhor, para que nós possamos ver as vertentes, as consequências, alguns pontos importantes acerca desse ensino de Jesus. A primeira coisa que eu destaquei aqui acerca do ensino de Jesus é que o ensino de Jesus, a pregação, o evangelismo de Jesus, ele era maravilhoso. Por quê? No verso 14 e no verso 15, Jesus ele está ensinando no templo e os judeus se maravilham do seu ensino. Os judeus se maravilham. E também em outros textos das Escrituras, nós vemos que o evangelista Mateus diz que o ensino de Jesus ele era diferenciado. O ensino de Jesus era diferente dos ensinos dos fariseus, porque Jesus ensinava como quem tem autoridade. Ou seja, o ensino de Jesus era diferente, o ensino de Jesus era com poder, o evangelismo de Jesus era com poder. Vemos aí, corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam, como sabia esse letras sem ter estudado? A grande dúvida dos judeus era como que se pode falar tão bem, como que se pode ensinar, como que se pode conhecer tão maravilhosamente a lei sem que ele tenha estudado? Jesus nunca havia passado por uma escola rabínica, Jesus nunca havia, muito pelo contrário, Jesus havia crescido longe do berço espiritual, da inteligência daquela época, que era Jerusalém. Jesus cresceu em Nazaré, muito distante. Jesus chega com toda aquela sabedoria e com todo aquele discernimento, ensinando acerca da lei. Então eles ficam admirados primeiro, Eles ficam maravilhados com aquele ensino, porque o ensino de Jesus realmente era de se maravilhar, e sem saber como que ele pode saber letras sem ter estudado. Ou seja, o ensino de Jesus era com autoridade. Jesus ensinava, Jesus expelia, e as palavras de Jesus causavam peso. As palavras de Jesus tinham o poder para salvar. É por isso que o ensino de Jesus é maravilhoso, porque é o único ensino na face da terra que pode salvar. E Jesus ensinava. É por isso, que o evangelho ele é tão extraordinário, ele é tão maravilhoso, porque ele é a única palavra que pode dar vida. A única palavra que pode dar vida. A única palavra que salva é a palavra de Cristo. O ensino de Cristo é a única palavra que salva. É por isso que nós precisamos nos apegar a essa palavra, nós precisamos transmitir essa palavra para frente. Nós precisamos levar essa palavra ao máximo de pessoas, porque é essa palavra que dá vida. Você quer que uma pessoa viva eternamente? Leve essas palavras maravilhosas de Cristo a essa pessoa que ela viverá. Segundo ponto aí que nós vemos é que o ensino de Jesus ele vinha do próprio Deus. O ensino de Jesus ele vinha do próprio Deus. Nós vemos aí nos versos 16 ao verso 18, Jesus diz que esse ensino não vinha dele, mas que ele vinha do próprio Deus, ele trazia as palavras do próprio Deus. Jesus é aquele que nós vemos lá em Êxodo 20, quando Deus promete descer para falar para o povo quer ouvir a voz de Deus, e Deus promete descer, Deus
fala com Arão para preparar o monte para a sua descida. Mas quando Deus desce sobre o monte, nós vemos que há fogo, há terremoto, há trombeta, a fumaça. Quando Deus desce sobre o monte fica assim, ó, o monte fica tremendo, dá o terremoto, a fumaça, a trombeta, a buzina, e Deus fala. Quando Deus fala, o povo não suporta ouvir a voz de Deus. O povo fica estarrecido. Hebreus diz que o episódio era tão pesado que até Moisés disse: estou aterrado e tremo. Até Moisés tremeu de medo, de terror na hora que Deus desceu para falar. E o povo disse: nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, que Moisés fale conosco. Que fale você, Moisés, a nós e não Deus. Só que Moisés não podia trazer aquelas palavras de Deus, porque Moisés não era capacitado para aquilo. Moisés não estava à altura daquelas palavras que Deus tinha que falar para os homens. Moisés não estava à altura de trazer as palavras que só o próprio Deus poderia trazer, que só o próprio Cristo poderia trazer. Então o que nós vemos aqui é que Jesus é aquele que traz aquelas palavras que o povo pediu a Deus em Êxodo 20. Jesus traz essas palavras. Por isso que ele diz: o meu ensino não provém de mim, mas do próprio Deus. Ele diz aí no verso 16... Ele diz: respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Ou seja, aqui Jesus vindo com as palavras de Deus para o povo, porque o povo não suportou ouvir elas naquele dia. Ele diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Aquele que quer conhecer acerca de Deus saberá que essas palavras é de Deus e que ele não está falando por si mesmo. Ele argumenta: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Então as palavras de Jesus são as palavras do próprio Deus, aquelas palavras sublimes que Moisés não poderia trazer. Moisés não tinha capacidade, Moisés não suportava tais palavras, ele não podia, porque Moisés era homem, e aquelas palavras era só Deus que poderia trazer para o povo. Então Jesus vem e traz essas palavras, as palavras do próprio Deus. É por isso que as palavras são maravilhosas, é por isso que as palavras salvam. A única pessoa na face da terra que tem palavras que salva é Jesus. E nós vimos aqui no capítulo 6, quando a multidão o abandona, quando a multidão vai embora porque não queria saber do espiritual, porque não tinha olhos para o que tem valor, ela vai embora, ela abandona Jesus, e Jesus chega para os 12 e fala: vocês também não vão? Vocês também não querem ir? Aí Pedro olha para Jesus e diz: para quem nós iremos? Só tu tens o quê? Palavras de vida eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna. Então essas palavras são do próprio Deus. Ela é completa, ela é suficiente para nos salvar. Ela é tudo o que nós precisamos, as palavras do Senhor Jesus. É por isso que nós precisamos dar crédito, é por isso que nós precisamos gastar tempo com essas palavras que estão registradas aqui nas Santas Escrituras, na Bíblia, porque elas são tudo para nós. Terceiro ponto que nós vemos acerca do ensino de Jesus é que o ensino de Jesus, ele acusava, os judeus de desobediência à lei de Moisés, de desobedecer à lei de Moisés. Versos 19 ao 24, Jesus, ele diz que, através do seu ensino, ele diz que os judeus desobedeciam claramente a lei de Moisés. Jesus, ele expõe claramente o pecado dos judeus que focavam no aspecto ali cerimonial da lei e esquecia da misericórdia, do amor, da justiça, como o próprio Senhor Jesus diz. Com isso, eles quebravam a lei de Moisés. Os judeus se focavam muito no que se refere ao aspecto cerimonial. O próprio Jesus vai dizer: no sábado, vocês estão indignados comigo, porque eu curei um homem no sábado. E vocês no sábado, vocês quebram a lei de Moisés para circuncidar o homem e diz que isso não tem problema, mas vocês implicam comigo porque eu quebrei, porque eu curei um homem no sábado. Vocês devem julgar não segundo as aparências, mas segundo a reta justiça de Deus. Vamos fazer a leitura então do verso 19 até o verso 24. Não vos deu Moisés a lei, Jesus disse para os judeus: contudo ninguém dentre vós a observa, porque procurais o quê? Matar-me. Eles diziam que observavam a lei de Deus, mas eles queriam o quê? Matar Jesus, o inocente. A lei dizia claramente: não matarás. E eles
queriam matar Jesus. Jesus diz, vocês não observam a lei porque vocês querem matar. E os judeus ficam indignados com isso. Falam, não, isso aí tem demônio, né? Pra você ver a história deles. Respondeu-lhe, quer matar? Respondeu-lhe a multidão, tem demônio? Quem é que procura matar? Eles são mentirosos, eles são fingidos, né? Eles queriam matar Jesus, mas em frente à multidão eles dizem, não, é você que tem demônio que está dizendo que nós queremos te matar. Então eles têm demônio, quem é que quer matar? E Jesus vai explicar o porquê eles ainda mais quebram a lei de Moisés. Ele diz aí, replicou-lhe Jesus, verso 21. Um só feito realizei e todos vós admireis. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem de Moisés, Jesus deixa bem claro que a circuncisão ela não vinha de Moisés, a circuncisão foi muito antes de Moisés, a circuncisão foi dada a Abraão como sinal da aliança, muito tempo antes de Moisés, e Jesus reafirma esse ato. Ela não vem de Moisés, ele diz, no sábado circuncideis um homem. Ou seja, se fosse daquela maneira, no sábado eles não poderiam circuncidar o homem porque quebrariam a lei, mas no sábado eles circuncidam o homem. E se um homem, aí ele vai comparar, presta atenção aqui que é importante, senão vocês não vão conseguir acompanhar o raciocínio de Jesus. Aqui ele vai comparar o circuncidar um homem, que é um aspecto cerimonial da lei, com um ato de misericórdia que é muito superior. A questão aqui é qual que é mais importante? É a circuncisão ou a cura de uma pessoa que estava enferma a vida inteira? Porque eles preferiam a circuncisão do que exercer misericórdia. E Jesus fala assim, não, isso aí não tem condição nenhuma. E era esse o aspecto dos judeus. Se um homem, verso 23, se um homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, porque vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem. Então Jesus faz essa comparação, esse contraste. Se um homem pode ser circuncidado num sábado, ou seja, o bebê tinha nascido e no sábado deu o 8º dia, ele tinha que ser circuncidado no sábado porque a lei exigia que ele fosse circuncidado ao 8º dia. Se no sábado ele poderia ser circuncidado para não quebrar a lei de Moisés, por que eles estavam indignados? Porque ele curou um homem no sábado. Na perspectiva dos judeus, a circuncisão, ou aquele aspecto cerimonial da lei, era mais importante do que a misericórdia de Jesus. Jesus fala assim, vocês devem fazer essas coisas, mas também não devem esquecer daquelas da misericórdia, da justiça e do amor. Então eles estavam esquecendo dessas coisas. Ele conclui no verso 24, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça de Deus. Deus está dizendo, vocês estão julgando pela aparência, vocês estão dizendo que eu estou quebrando a lei, porque eu curei um homem no sábado, mas a justiça de Deus, né, vai muito mais além do que o aspecto cerimonial da lei. Para Deus é muito mais importante, né, exercer a misericórdia do que o que Jesus fala? O holocausto, né? Misericórdia quero e o que? Não holocausto, porque os judeus preferiam o sacrifício, o holocausto, do que a misericórdia. Por quê? Porque o holocausto, porque os sacrifícios, as ações públicas são vistas pelos homens. E o que eles queriam era ser visto pelos homens, enquanto que a misericórdia, muitas vezes, né, é em secreto. Então Jesus disse que a misericórdia ele queria e não os holocaustos. Então é mais importante, né, fazer o bem do que focar no aspecto cerimonial. Tem que fazer os dois, mas o mais importante é a justiça e a misericórdia. Bem, quarto ponto que nós vemos aqui, acerca do ensino de Jesus, é que o ensino de Jesus ele acusa os judeus de não conhecer a Deus. O ensino de Jesus, ele acusa os judeus de não conhecer a Deus, e os judeus realmente não conheciam a Deus. Uma vez que os judeus rejeitaram a Jesus, eles rejeitaram o próprio Deus. Eles rejeitaram o próprio Deus. Jesus, ele é o único caminho para Deus. Quem perde Jesus, perde esse caminho para Deus. Nós vemos aí do verso 23 ao verso 29, o ensino de Jesus, ele acusa, do verso 25 ao verso 29, o ensino de Jesus acusa os judeus de não conhecer Jesus. Ele diz, diziam alguns
de Jerusalém, não é este aquele a quem procuram matar? Alguns já diziam isso, né? Eles diziam que não. Os judeus diziam, não, ninguém, o senhor tem demônio, porque você está falando que nós estamos querendo te matar. Mas aqui alguns diziam, não é esse a quem eles procuravam matar, realmente aqui estão desmentindo, né, a mentira que eles contaram lá atrás. E eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Eles procuravam matá-lo, mas aqui agora no tempo ele está falando abertamente, né? Ele está falando abertamente que eles queriam matá-lo e eles não fazem nada com ele. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Essa era uma questão que estava levantando no meio da multidão. Será que as autoridades reconhecem que esse é o Cristo? Aí eles dizem, nós todavia sabemos de onde este é. Quando porém vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Ninguém saberá de onde ele é. Então eles diziam, nós sabemos, né? Um dos grandes problemas naquela época era justamente isso. E um dos problemas de hoje era justamente isso. Eles não tinham fé em Jesus porque eles julgavam saber de onde que ele é. Nós vemos que quando Jesus chegou na Galileia, os galileus não puderam aproveitar o máximo de Jesus. Por quê? Porque sabiam que ele era filho de José, de Maria, conhecemos os seus irmãos e as suas irmãs. Estão aqui no nosso meio, então eles não puderam experimentar porque não dava crédito, porque via apenas com os olhos físicos, não via com os olhos espirituais. A pessoa ela pode ser uma pessoa fisicamente conhecida, mas é uma pessoa eleita e escolhida por Deus. Então nós não devemos julgar, que nem o próprio Jesus disse, segundo as aparências, mas segundo a reta justiça de Deus. Nós muitas vezes julgamos pela aparência, fulano de tal, né? Muitas vezes fala assim, fulano converteu, como é que a pessoa viveu aquela vida antes e agora está na igreja e diz que vai acabar tudo, né? Fulano nunca, não é nada, não dou crédito à palavra dela porque ela não é realmente nada. Então, eles perderam, né? Perderam de ter muito de Cristo, perderam de ter muito porque não deram crédito. Eles poderiam ter usufruído do mais excelente espiritual, mas porque não dava crédito às palavras dele, porque ele era conhecido, né? Eles perderam muito. E parece que é o que mais nós vemos, quanto mais a pessoa está próxima da gente, menos crédito ela dá à palavra que a gente prega, ainda que a palavra não venha da gente. Vocês já perceberam isso? São os seus parentes mais próximos, são os seus familiares mais próximos, são as pessoas que menos dão crédito àquilo que você prega. As pessoas que mais te conhecem são as pessoas que menos dão crédito àquilo que você ensina. Porque ainda que essa palavra não vem de você, ainda que a palavra vem de Cristo, mas ela não dá crédito àquilo que você prega. Esse é um grande problema que as pessoas têm, as pessoas passam por muitas dificuldades, as pessoas sofrem muito por isso. Se os galileus, os nazarenos ali tivessem dado crédito ao que Jesus falava, a vida deles teria sido outra, teria sido salvos. Mas porque eles não davam crédito ao que Jesus, só porque eles eram irmãos ali do mesmo local, eles perderam muito. Diz aí o texto, voltando ao texto, verso 28, Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo, vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou, e não vim porque eu de mim mesmo quiseste, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Jesus fala assim, vocês me conhecem, sabem de onde eu sou, mas aquele que me enviou vocês não conhecem. Ou seja, o ensino de Jesus aqui declara claramente que os judeus não o conheciam. Vocês me conhecem, sabem de onde eu sou, mas aquele que me enviou vocês não conhecem. Ele diz, eu o conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Vocês não conhecem, mas eu o conheço. Então aqui nós vemos que o ensino de Jesus ele acusa, né, os judeus de não conhecer, e eles realmente não conheceram. Por que não conheceram? Porque desconheceram Jesus. A pessoa que desconhece Jesus, ela não conhece Deus. Para que a pessoa possa conhecer a Deus, ela precisa primeiro chegar a Cristo. Cristo é o caminho, não há outro caminho, não há forma de salvação fora dele. Ele é tudo o que nós temos, ele é o único caminho que nós podemos chegar a Deus. Amém? Glória a Deus. Quinto ponto acerca do ensino de Jesus é que o ensino de Jesus, ele desperta a ira dos judeus. E aqui também nós já podemos considerar
que o ensino de Jesus ele desperta a ira dos judeus justamente porque eles eram ímpios. E a palavra de Deus, muitas vezes, quando ela é pregada, ela desperta a ira das pessoas. As pessoas, muitas vezes, quando elas ouvem que elas estão erradas, ao invés dela quebrantar o coração e buscar a Deus, ela vai o quê? Ela vai se irritar, e esse é um grande problema. Aqui Jesus, ele ensina, o seu ensino é verdadeiro, e os judeus ficam indignados e querem prendê-lo, realmente querem prendê-lo. Então nós podemos considerar justamente isso. O ensino de Jesus, ele não pode despertar a sua ira. Quando você ouvir a palavra de Deus, você precisa abrir o coração para ela, ainda que ela seja mais ofensiva, ainda que você esteja em erro, ainda que você esteja no pecado, você precisa abrir o coração para ela e aceitá-la. Vamos aí do verso 30 ao verso 32. Então procuraram prendê-lo, por causa que Jesus estava ensinando verdadeiramente acerca deles, eles procuraram prendê-lo. Mas ninguém lhes pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Então, muitos dali creram nele. O ensino de Jesus tem essa característica: ele desperta a ira dos ímpios e ele converte aqueles que estão para ser salvos. Então, nós vemos isso. Jesus pregou, os judeus se indignaram, queriam prendê-lo, mas muitos ali no meio da multidão creram e fizeram o segundo questionamento, que eu acho muito interessante. Esse questionamento é interessante demais. Eles dizem assim, quando Cristo vier, será que ele fará mais sinais do que esse homem? Será que o Cristo fará mais sinais do que esse homem? Por que eles disseram isso? Porque eles nunca haviam visto ninguém que fez tantos sinais como Jesus fez. Nunca havia pisado na terra alguém que fez tantos sinais como Jesus fez. E mesmo com todos esses sinais, alguns dizem, será que quando Cristo vier, ele fará mais sinais do que esse homem? É extraordinário, não é? É extraordinário demais. Será que quando Cristo vier, ele fará mais sinais? Continuando aí a leitura do verso 32, os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Então os fariseus, eles viram isso, ouviram isso e ficaram indignados, enviaram guardas para o prender. Nós concluímos então que a palavra de Deus, ela para quem é salvo, ela é uma grande alegria, ela é de gozo, ela é de salvação, mas para quem é ímpio, ela só causa ira e discórdia. Eles podem ver inúmeros sinais que eles não crerão. E para finalizar, o último ponto acerca do ensino de Jesus, que o ensino de Jesus ele mostra que a oportunidade para recebê-lo pode ser perdida. Você pode perder a oportunidade de receber Jesus no coração. Você pode perder a oportunidade. Jesus diz que por pouco tempo ele está ali, mas vem o tempo em que ele não estaria ali, eles não poderiam mais achá-lo. Viria o tempo que eles não poderiam mais achá-lo. Verso 33, disse-lhe Jesus, ainda por um pouco de tempo eu estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Por esse tempo eu ainda estou aqui, vocês ainda podem me achar, mas eu irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me e não me achareis, também para onde eu vou, vós não podeis ir. Então eles poderiam perder a oportunidade, de conhecer, de achar, de receber Jesus. Essa é uma oportunidade que nós não podemos perder. Essa é uma oportunidade que nós não podemos perder de receber Jesus no nosso coração. Muitas pessoas vão perder essa oportunidade. Muitas pessoas vão viver essa vida como se não tivesse acontecendo nada. Muitas pessoas vão vir na igreja, muitas pessoas vão ouvir os cursos, vão ouvir a palavra, vão ouvir a pregação e não vão tomar a decisão de abrir o coração para Jesus. Você pergunta para ela, você já aceitou Jesus? Ela diz, já aceitei Jesus desde o dia que eu nasci, mas lá no coração ela não aceitou ainda. E nós sabemos porque os seus frutos não condizem com essa verdade. A pessoa não aceitou Jesus, ela não jurou, ela não fez o juramento de que eu creio que Jesus é o meu único Salvador. E isso não diante dos homens. É importante, nós sabemos que o culto, ele condiz com esse juramento. Você faz o juramento que você aceita Jesus, mas o juramento verdadeiro é diante de Deus.
Nós podemos ir lá no batismo, né? No batismo nós fizemos um juramento, não fizemos? Você não jurou lá que você crê que Jesus é o seu único Salvador? Esse juramento te acompanha por toda a vida. Mas ali você pode ter jurado o quê? Falsamente, né? Você pode ter jurado que Jesus é o seu Senhor e Salvador e ele não ser. Você ainda não abriu o coração para ele, ele ainda não entrou e você pode perder a oportunidade de recebê-lo. Porque se você partir dessa vida sem abrir o coração para ele, você está perdido. Qualquer um de nós que partimos dessa vida sem abrir o coração para ele, nós estamos perdidos. Então nós precisamos receber ele no nosso coração. Ele diz, por pouco tempo eu estou convosco. Por agora você tem essa vida para aceitar ele. Mas vai chegar o tempo que você não tem mais a oportunidade. Então nós precisamos receber ele hoje, né? Hoje é o dia de você abrir o coração para Jesus. Hoje é o dia de você aceitar ele de verdade no seu coração. Ora e pede a Deus para que abra o seu coração para que Jesus entre. Pede ao Senhor para vir ao seu coração. Os judeus, eles ouvem isso, né? E não entendem nada. Não entendem nada. É igual a muitas pessoas. Ouvem que tem que abrir o coração para Jesus e não entendem nada. Eles pensam que ele está indo para a dispensão, né, entre os gentios. Diz aí no verso 35, disseram, pois, os judeus uns aos outros, para onde irá este que não possamos achar? Para onde que esse vai que nós não podemos? Nós podemos achar ele em qualquer lugar que ele for, para onde que ele acha que ele vai que nós não podemos achar? Irá, porventura, para a dispensão entre os gregos com o fim de os ensinar? Que significa de fato que ele diz, a vez de procurar-me, não me achareis também onde eu estou, vós não podeis ir. Então eles não compreenderam nada. Eles não receberam Jesus e o seu fim foi trágico. É por isso que nós precisamos receber Jesus, abrir o coração para Jesus no nosso coração, nós precisamos aceitá-lo de todo o nosso ser. Não adianta você jurar, porque o seu juramento pode ser falso, né? Nós todos fizemos o juramento no nosso batismo, nós juramos, eu creio que Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Esse é um juramento que você jurou diante de Deus e diante dos homens que você crê que Jesus é o seu Salvador, mas pode ser um juramento falso. Você pode ter jurado diante dos homens e diante de Deus você ainda continua com o coração duro. Você precisa diante de Deus abrir o coração, porque você pode perder a oportunidade. Você pode partir dessa terra sem aceitar Jesus verdadeiramente no seu coração e ir para o inferno. É por isso que nós precisamos aceitar Jesus. Amém? Abrir o coração para Jesus. Vamos orar e agradecer a Deus por essa oportunidade. Senhor Pai Santo, nós vemos a Ti no nome do nosso Senhor Jesus, te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Deus, estamos todos reunidos aqui nessa manhã para podermos cultuar o Seu santo nome. Por favor, ó Pai, não permita que essa palavra fique apenas no ouvir, mas que essa palavra possa penetrar nos nossos corações e produzir frutos dignos de arrependimento, frutos que atestam que nós realmente nos arrependemos. Por favor, ó Deus, nos conceda essa graça, Senhor, nos conceda a graça de tomarmos posse desse ensino, de tomarmos posse e aplicá-los na nossa vida. A única posse que nós queremos tomar, Senhor, do seu ensino, do seu conhecimento, da sua palavra, é tomar posse e aplicá-los nas nossas vidas, Senhor. Por favor, nos ajude a nos desvencilhar do pecado, de viver para Ti, para a honra e para a glória do Seu santo nome, é o que eu te peço, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.